como eu falei, todos nós temos histórias na família, todos nós, né, o mundo inteiro. E o câncer, assim, engraçado, porque eu lembro que minha primeira experiência com alguém morrer foi meu avô, em 85. Meu avô faleceu, eu tinha 10 anos, eu me desabei ele. A primeira vez que eu tive... E foi câncer. Alguns anos depois, poucos anos depois, morreu meu outro avô também de câncer. E é muito engraçado, que eu passava assim, cara, 85 as pessoas da minha família morreram de câncer. Esse ano, meu tio morreu de câncer. Eu falo, cara, olha quanto tempo depois, estou falando de quase 40 anos, e as pessoas continuam morrendo de câncer. A minha pergunta assim, cara, dá uma impressão, eu sei que não é isso, óbvio que não é isso, agora acabou de ser provado, minha pergunta já foi pro buraco, que a impressão que tem na gente que é leigo é assim, cara, não vai evoluir, não vai ter alguma coisa, vai ser a mesma coisa a vida inteira, né? Mas o que você está falando é verdade. Mas o que você tem que pensar é que, na verdade, o que está acontecendo é que assim, 20 anos, 30 anos atrás, número um causa de mortalidade era doença cardiovascular. O pessoal morria de ataque do coração. Ataque de coração, de derrame, porque os fatores de predisposição não eram bem tratados, hipertensão e problema de colesterol e a dieta era ruim, né? Não se conhecia a dieta, não se sabia de uma dieta boa, então isso nos últimos 30 anos evoluiu muito e a doença cardiovascular está muito bem mais controlada, as pessoas cuidam mais da pressão, controlam o colesterol e se exercitam mais, então o número de doença cardiovascular diminuiu. E o incidência de câncer, porque as pessoas vivem mais, a população está aumentando, a população de gente mais idosa está aumentando, então a incidência de câncer está aumentando. E é verdade. Então, a incidência de câncer, vários tipos de câncer têm aumentado, realmente. E da onde ele vem? É a pergunta. Assim, como ele se cria numa pessoa saudável? Meu primo era vegano, esse se exercitava. E você fala... Todo mundo tem essa história na família que tem esse tio que fumou a vida inteira, bebeu e está com 90 anos. Tá lindo tá lá inteiro. na praia. E quem fez tudo certinho já foi embora com 50, né? Sim. Mas a gente não sabe ainda. O câncer é uma doença genética, não tem dúvida isso. Não genética no sentido de hereditária. Mas o câncer ele é uma doença genética no sentido Já vem com você. Não, lógico que muita gente tem predisposição e não dá para fugir disso. Você olha a história familiar, é a sua história familiar, a sua genética. Tem família que tem câncer de cólon, tem família que tem câncer de seio, tem família que... E é a sua genética, tem a predisposição genética ali. E o que acontece, e por isso que o câncer dá mais em idoso, é porque quanto mais tempo você vive, mais exposição você tem a toxina e todo Acúmulo dia... de tudo, né? Todo dia, as milhões de células do nosso corpo estão se multiplicando e está ocorrendo erros genéticos o tempo todo, está ocorrendo erro genético em várias células. E o que acontece é que o nosso sistema imunológico está de olho nisso e está eliminando essas células que saem erradas. E às vezes não controla. É muito, não dá para eu pegar. E essas células continuam a proliferar e perde o controle, né? E evolui para câncer, que não acontece de uma noite para outra, demora muitos anos. E esse é o racional dessas drogas, de manipular o sistema imunológico, porque o que elas fazem, elas aumentam o seu sistema imunológico, fala para as suas células T, que chama células T, linfócitos T, que vocês têm essas células T, tem que ir atrás de células de câncer, como aquela Pac-Man. E é o que acontece. Então, isso que acontece. Então, assim a incidência de câncer, vários cânceres, está aumentando por aumento da população, aumento da idade da população. Sim. E alguns fatores assim, de risco que não foram modificados. Por exemplo, aqui todo mundo na Flórida, e com exposição solar, então a incidência de melanoma tem aumentado e as pessoas não param de fumar. Quer dizer, muita gente ainda... Aí, para enfiar aí, a alimentação. A alimentação, ela pode ser um fator
A alimentação, sem dúvida, é um fator. Sim, sem dúvida é um fator. Viu, Liliane? Porque, no sentido que a alimentação ela acaba acontecendo por exemplo, você sabe que a carne vermelha, muita carne vermelha, as pessoas que comem muita carne vermelha têm um risco aumentado de câncer de trato digestivo. Como é que a gente vive sem picanha, doutor Ney? Não tem mas uma vez por semana, você vai no sábado com a feijoada. Uma vez por semana? Você vai no sábado feijoada. A gente come picanha todo dia. Não, a Lili quer comer todo dia. Eu queria comer todo dia. De manhã, de tarde, de noite. Aquela gordurinha. Não, a gordura, a comida gordurosa. Tem os mitos do adoçante. O adoçante não é um mito, o adoçante é uma realidade. Dá câncer. E não é que dá o câncer, ele aumenta. Viu, Juliana? Eu não tomo açúcar, só adoçante. Viu, Juliana? Ainda melhor você tomar o adoçante do que tomar o açúcar. O açúcar mas o adoçante, infelizmente, aumenta um pouquinho o risco de câncer de trato de bexiga, basicamente. Sim. Porque tem essa associação. Mas o diabetes aumenta muito mais o risco de câncer, né? A obesidade, diabetes aumenta muito mais o risco de câncer. As pessoas que têm obesidade... Que já têm uma doença que está com a imunidade mais baixa. Aumenta o risco de câncer de seio, trato digestivo, não tem dúvida. Então... Não tem muito ponto de correr, né? Ou você muda os hábitos, né? De um jeito mais... hábitos saudáveis, né? Ou você aceita, né? É aquela coisa assim, não tem uma receita assim, é aquela coisa assim, uma vida saudável, quer dizer, uma dieta saudável, que é mais de salada, de frutas e verduras, esse tipo de coisa. Limitar a quantidade de carne vermelha que você come por semana. Aumentar a quantidade de fibras, esse tipo de coisa. Arroz, feijão, maravilha, não tem problema nenhum. Um arroz integral, um franguinho, um peixinho. A pessoa quer tirar toda a minha felicidade da vida.